Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, dia 3 de setembro. Eu quero te convidar a acolher a palavra de Deus para que, formados pelos ensinamentos de Jesus, alcancemos o homem novo que Ele quer fazer em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fala conosco. O nosso coração deseja ouvir a Tua voz, seguir as Tuas orientações e alcançar a Tua vida. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus andava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, eu e você somos como aquela multidão que vai até Jesus, que se aperta, mas que deseja ouvir a palavra de Deus, porque já encontrou nesta palavra uma luz para o caminho. Mas a gente precisa ser honesto e reconhecer que muitas vezes o nosso caminho, nós colocamos muito mais diante dos nossos olhos as nossas frustrações e os nossos pecados do que a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que merece a nossa atenção. E é a palavra de Deus que deve nos conduzir, que deve nos sustentar, que deve orientar os nossos passos. Não os fracassos, não os pecados, mas a palavra. Porque nós cremos, a palavra de Jesus tem poder. Veja o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus então sobe na barca de Pedro para falar com a multidão que foi ouvir a sua voz. Mas num determinado momento ele para de falar com todos e vira e fala pessoalmente com Pedro. E dá uma ordem: vai para a água mais profunda e lance a sua rede. Imediatamente Pedro coloca diante de Jesus o seu fracasso, dizendo: olha, Senhor, não pescamos nada a noite inteira. Veja, não é que Pedro não foi pescar, não é que Pedro estava parado. Pedro trabalhou, passou a noite inteira ali, mas não conseguiu. Já está cansado, já está decepcionado, já está muitas coisas. Mas ele continua: eu fiz isso, mas em atenção à tua palavra. Pedro abre mão de toda a experiência dele de pescador. Pedro coloca a esperança dele na palavra de Jesus. E então ele lança as redes e o milagre acontece. Porque também de nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus se a gente não der a atenção que ela merece. E a atenção que a palavra de Deus merece é a nossa obediência. Se Jesus falar, quando Jesus falar e o que Jesus falar, não tenha medo de obedecer, porque é a obediência que dá acesso ao milagre. Pedro então pesca milagrosamente, tanto quanto impressiona a ele e a todos. E impressiona tanto que
quando, diante de Jesus, diante do poder dele, então ele lembra dos pecados dele. E então, no ímpeto, ele pede: afasta-te de mim, Senhor. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que Pedro se afaste dele por causa dos pecados. Claro que não. Jesus quer que Pedro se aproxime e caminhe com ele, porque Jesus vai transformar este homem, pela sua palavra, em pescador de homens. Um novo homem, agora nascido pelo poder da palavra. Veja, diante dos nossos fracassos, diante dos nossos pecados, o que faz nova todas as coisas, o que transforma, o que nos leva além, não são as experiências que nós tivemos, não são as certezas que nós possuímos, mas é unicamente a nossa confiança na palavra de Deus. Dá uma chance para Deus falar com você. E mais do que isso, buscando-o, dê atenção à palavra. Se nós somos como a multidão que desejosa foi ouvir a palavra de Deus, agora nós precisamos ter a atenção de Pedro. Colocar o nosso ouvido em Jesus e falar: Senhor, é em atenção à tua palavra que eu vou fazer. Talvez em algumas situações você já desistiu, porque o fracasso parece que durou uma noite inteira. Mas aquilo que acontece na manhã com Jesus é sempre novo, porque Jesus é a ressurreição. Jesus é a luz do novo dia, não do novo dia nas horas, mas do novo dia na nossa vida. Dê atenção à palavra de Deus. Não coloque os teus pecados em primeiro lugar. Não coloque os fracassos, porque para os fracassos e para os pecados ainda há uma solução, que é Jesus. Este Jesus que nos abençoa e nos sustenta. Que o Senhor conceda a sua bênção para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.